Apocalipse, capítulo 22, glória a Deus. Eu vou ler apenas a partir do versículo 13, glória a Deus, a partir do versículo 12. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 22, glória a Jesus. Bluetooth conectado. Glória a Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. E ficarão fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo, aleluia, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nem podemos sentar, louvando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, é alegria, né? Nós servimos a Deus. É uma alegria nós estarmos na presença de Deus. E nós só temos a ganharmos. E a vitória é nossa, no poder e no sangue de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, a todos vocês, que estão aqui, e aos ouvintes que nos acompanham através das redes sociais. Fique conosco até o fim desta mensagem. Irmãos, nós vemos a palavra de Jesus Cristo ao livro das Revelações, a carta de Apocalipse. Glória a Deus. Nós vemos que aqui Apocalipse João, ele teve uma visão, Você vê que no capítulo 1 de Apocalipse, você vê que ali João ele recebe a revelação de Jesus Cristo, revelada a João. Então a revelação que João recebeu não foi vindo de homens, A revelação de João foi vindo diretamente do trono, porque João estava onde? Ele estava em Espírito, ele estava em Cristo. O pensamento do homem de Deus, o pensamento de uma mulher de Deus, de um servo do Senhor, aleluia, tem que estar sempre voltado, para Cristo. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos dois João na Bíblia, que muitos confundem, o João Batista com o João, da revelação de Apocalipse. Você vê que o João Batista, quando diz que João Batista, o João que escreveu a carta de Apocalipse, é um João só, mas só que para ele ser um só, eles teriam que ter sido morrido, mostrado só uma morte só. Você vê que João Batista, ele morreu com a cabeça de quê? Numa bandeja, porque a cabeça de João Batista em uma bandeja. Porém, esse João, na revelação dos Apocalipse, ele morreu de fé. Ele não morreu tirado da vida por mão de homens, Ele morreu tirado da vida pela mão de Deus. Você vê que esse próprio João, esse mesmo João, que escreveu a carta de Apocalipse, você vê que ali pegaram João, colocaram em um caldeiro,
Imagina só o homem sendo colocado dentro de um tacho, né, grande, um caldeirão grande, de óleo fervente, né, aquecido. Naquelas épocas o povo tinha mania de aquecer, se fosse uma fornalha, aqueceria 7 vezes mais, aleluia, do calor normal. Então o caldeirão ali, imagina aquela água, quantas vezes ele ferver aquela água. Agora vamos matar João, aleluia, queimado, aleluia, louvado seja Deus. Pegaram João, colocaram naquele caldeirão de água, de óleo, fervendo. E a Bíblia menciona que João não teve danos algum. João não foi queimado, ou João não foi causado por dano algum daquele óleo fervente, daquele caldeirão. Porém, eles não contentes, eles disseram assim: o que está acontecendo? Né? Nós fervemos esse caldeirão, está aquecido, estava fervendo. A Bíblia menciona que era freguete sobre aquelas pulgas, e ali ele não se queimou, aleluia, porque teve um anjo do Senhor que guardou João daquela taça, aleluia, de óleo fervente. Aí eles estão contentes, eles pegaram João, seguraram João e pegaram, agora já que nós não matemos ele, né, queimado nesse caldeirão quente, fervente, agora vamos matar João envenenado. Imagina só, irmão, o diabo tenta de toda forma. Ele consegue te derrubar na primeira, ele vai tentar te derrubar na segunda. Ele não consegue derrubar na segunda, ele vai tentar na terceira, até ele achar uma brecha, aleluia. Isso é uma coisa, se até o próprio diabo, ele não desiste muitas vezes, mas quer desistir da nossa vitória. Nós queremos parar na primeira caminhada, e João ali, por mais que colocaram, né, aquele veneno na boca de João, mas João não morreu, matado por homens alguns. Glória a Deus. Pastor, João morreu como? A Bíblia diz assim: João, tu vai morrer, não tirar a vida por homens, mas tu vai morrer de velho. João morreu de velho. João morreu caducando. Tem pessoas que Deus dá uma vitória tão grande que morrem caducando. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nós vemos, ele escrevendo esta carta, né? E disse estas palavras: são fiéis e verdadeiras. Porque a palavra que veio de Deus para Jonas foi fiel e verdadeira. A palavra que foi escrita nesse livro sagrado, nessas sagradas escrituras, ainda ela continua sendo fiel e verdadeira. Aleluia! Por isso que nós devemos, a Bíblia diz que nós não devemos acrescentar e nem diminuir sequer uma vírgula, nem o tio da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é completa. A palavra de Deus ela não está faltando nada. A única coisa que falta é nós lermos a palavra, meditarmos nela noite e dia, como o Senhor falou para Josué, capítulo 1 a seguir: antes medite no livro desta lei, antes medite nele de noite e medite de dia. Glória a Deus. Imagina só o próprio Deus mandando, porque Josué meditasse no livro da lei, meditasse na palavra, noite e dia e noite, porque nós, servos de Deus, nós temos que refletir na palavra de Deus todo segundo a nossa vida. Aleluia. Nós temos que refletir na palavra de Deus, estar atento na palavra de Deus, porque os sinais estão acontecendo, as coisas estão vindo, né? As lutas estão vindo, e nós temos que estar preparados, nós temos que surgir, se revestir, aleluia, da couraça da justiça, da espada do Espírito, como diz a carta de Paulo em Efésios, capítulo 6, verso a seguir: e a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito que fortalece o homem ainda é a palavra de Deus, aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz no versículo 18: que olhar, vigiar e orar, porque o tempo está próximo. Ou seja, a Bíblia não
Primeiramente, nós temos que olhar, observar, analisar, tem qual que vigiar. Porque se nós não olhar, não observar, não vigiar, não adianta orar sem vigilância. Não adianta buscar sem estar vigiando. Aleluia. E o que é vigiar? É vigiar a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante do Senhor? Como estamos vivendo diante da sociedade? Se nós estamos vivendo de acordo ou não de acordo com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras. Você vê que o Evangelho de João, livro de João, capítulo 5, versículo 39, que é o primeiro de João, examinais as escrituras, porque vós podeis ter dela a vida eterna. E muitos, irmão, naquele grande dia, irão ficar. Aí diz assim: o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha só, irmão, tudo que está acontecendo hoje, grandes partes, foi citado na palavra de Deus. Está se cumprindo. Muitas coisas se cumpriram. Você vê como eu falei outro dia, a pandemia, o Covid, há quanto tempo vinha alguém manifestando que ia acontecer. Aí as pessoas dizem assim, mas só notícia ruim. Não, irmãos, é a palavra de Deus. Jeremias capítulo 16, você vai ver que diz que chegaria um tempo que o povo ia morrer de mortes, horrorosas, horríveis, e a família não ia poder velar os seus corpos. Os cemitérios não iam mais caber pessoas que se enterraram, e pessoas que iam ser queimadas, ia cair pelas ruas como esteios. Que é estranho, irmão, é resto de animais, E você vê que o que aconteceu? Pessoas caíram pelas ruas, andando ali na época, eu estava em São Paulo, e vendo só as notícias. Na Avenida Paulista, hoje caiu 100 e poucas pessoas, até de ontem para hoje, morreram, nas ruas de São Paulo, tantas pessoas mortas, encontraram mendigos mortos, aleluia. Então, o hospital, o melhor hospital de São Paulo, os grandes hospitais onde eram internados os famosos, os sírios libanês, por exemplo, ali não mais entrava só quem tinha dinheiro, porque o dinheiro não comprava mais vaga naquele tempo. Era Deus mostrando, igualando todos, vai todos para o mesmo lugar, aleluia. Os planos acabaram, aleluia. Plano de saúde foi água abaixo, aleluia. Foi colocar mendigos no meio de famosos, aleluia. Foi colocar pessoas sem condições financeiras no mesmo quadro, na mesma situação, na mesma enfermidade. É Deus dizendo: não existe ninguém grande, maior do que ninguém. Não existe ninguém para pensar em ninguém, se achar melhor do que alguém. Só existe um Deus que é maior. Só existe um Deus que é maior. Sabe aquele que se acha maior do que a mim, do que a você? Ele não é nada perante Deus. Nós só somos alguma coisa quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor. E a família não podia revelar o corpo, porque a palavra de Deus se cumpriu. Então, isso que foi enviado ao seu anjo, aos profetas, anunciar as coisas que breve irão de acontecer. Aleluia! E nós achamos que nós já vimos de tudo. É quando você olha para muitas vezes, você vê uma situação difícil, aí você diz assim: meu Deus, eu achei que já tinha visto de tudo. E isso aqui que está acontecendo agora, meu Deus, bem que não sei quem falou tempo atrás, bem que eu vi meu avô fulano dizendo isso, e pastores, pregadores citando essas coisas, e agora está acontecendo. Sabe qual é o problema hoje da sociedade? Que só deixa para acreditar depois que acontece. Sabe qual é o nosso maior problema hoje? Eu não vou dizer qual é o maior problema seu, não. Eu vou dizer, sabe qual é o meu maior problema? Euzinho. É de eu deixar para acreditar só depois que eu vejo.
Você vê, sabe qual foi o maior problema de Tomé? Foi primeiro ele achar, primeiro ele querer ver e tocar, para poder acreditar. A gente só deixa para acreditar depois que nós vemos. E muitas vezes nós temos que acreditar quando vemos alguém anunciando a palavra do Senhor, vai dizendo: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Jesus vai raiar nas nuvens para buscar o seu povo. Mas Jesus não vai colocar os pés dele sobre essa terra por engano. Você acha que Jesus vai colocar os pés dele sobre essa terra? Você vê que tem gente que até diz assim, alguns estudiosos, tem gente que estuda tanto, irmão, para ser besta. Tem gente que estuda tanto para ficar doido, ficar besta, porque não conhece as Sagradas Escrituras. Estuda tanto que sai recuperando tudo. Aí diz que a terra, né, o céu vai ser transformado, é a terra que vai ser transformada. Israel vai ser transformado no céu. Não, que Deus vai transformar numa terra pecaminosa como essa, cheia de pecado, cheia de sangue derramado, aleluia, cheia de violência, principalmente em países fora. Guerras mais guerras, Deus vai transformar em céu. Não, Deus vai salvar um povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que é para morar lá no céu de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse que presta, ou esse que presta, vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós somos felizes. A palavra bem-aventurado é feliz. Você viu lá no Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados por ler a palavra, e bem-aventurados por ouvir a palavra, e mais bem-aventurados por guardar a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo, aleluia, está se estreitando. O caminho cada dia vai ficar mais difícil, né? A gente corre para um lado, corre para outro, mas os que estiver na presença de Jesus, Jesus vai guardar, Jesus vai proteger, aleluia, Jesus vai livrar, como eu li outro dia ali no Boqueirão, aleluia, Daniel capítulo 12, que livra-se-ão os que estão com o nome escrito no livro da vida. Aí diz assim: olha, esse verso vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia deste livro. Porque tem gente, irmãos, que acha que é só pegar a Bíblia, zona. Que tem gente que pega, que tem uma Bíblia, bota aqui, ó, debaixo do braço, só pega a suar, deixa ele estar mudando. Anda assim, ó, né? Se puxar nada, vai estar com aquelas colas cola quente. Aí vê se quer só tá bom dia, cada canto da igreja. E não adianta, irmãos. Se nós estivermos na igreja e nós estivermos em Cristo da igreja, não adianta de nada. Se nós estivermos 10, 20, 30 anos na igreja, mas não estiver servindo o Jesus Cristo da igreja verdadeiramente, não adianta de nada. Carregar a Bíblia debaixo do braço, em vão. Aleluia. Então, o que é isso? É nós guardar a palavra de Deus. É nós vir para a casa do Pai, ouvir a palavra e examinar a palavra. Meu Deus, que palavra é não ninguém. Não, é verdade Deus. Porque hoje a gente vai em outros lugares. A primeira coisa que a gente ouve é muita mentira, é enganos, né? A primeira coisa que para muitos homens e mulheres que se intitulam homens e mulheres de Deus, para segurar a pessoa dentro da igreja, a primeira coisa que diz assim: olha, eu estou vendo a obra de Marco aqui, tu está todo amarrado, está vendo tudo, ele só não vê dele, né? Eu estou vendo isso aqui, assim, aqui na igreja, não é nada. Deus me disse, a igreja eu vou me ensinar, porque muitas vezes você pode ver que todos os profetas, a qual o Senhor usava no tempo bíblico, né? O Senhor usava mais era para conselho do que para dar chave de vitória. Era para conselho. Você vê mesmo que Davi estava no pecado, estava alinhando o teto, e o profeta Natan, o profeta de Deus, foi até Davi e disse, fez uma comparação. Ele chegou assim: olha, tu como rei, um certo rapaz, né, um certo moço, roubou uma caiola com
E você, como, né, o cabeça, representante, tudo, né, o que assina, é o que manda em culto, é o que protocola tudo. O que tu farias? O que uma pessoa dessa merecia? Né? Deus já usando o profeta Nagar para falar com ele. E Davi, sem saber que o profeta estava falando com ele, aquilo ali era uma chocada. Aquilo ali era mentira, também na lata de Davi. Mas Davi, olha só, ele assinou a própria sentença dele. Você vê, é o que eu falei outra hora. Tem gente que estuda tanto, conhece tanto, mas às vezes é bobalhão. Alguém vem tá dando uma dieta mesmo no tronco dele e está na tua. Aí ele diz assim: o que faz uma pessoa dessa? Aí Davi diz assim: uma pessoa dessa tem que morrer. Ele assinou a própria morte dele. Aí o profeta Nagar diz assim: sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é tu. Sabe quem foi o passarinho que tu roubou para gaiola? A mulher do teu soldado, do teu companheiro. Tu mataste para ficar com a mulher desse poço. Então ele assinou a própria sentença dele. Porque uma palavra de um rei não voltava atrás. E a palavra dele não voltava atrás. Aí foi o profeta disse assim: olha, a espada de Deus está dentro da tua casa. É conselho, uma espada. Aí ele assinou a própria sentença dele. Ele foi clamar a Deus de misericórdia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para eu adorar. Aqui, irmão, João, ele estava tendo uma revelação. É uma revelação. Você vê que uma revelação, quando alguém tem uma revelação, quando ele é a revelação dele é de Deus, você acorda, pode estar no frio que tiver, você acorda todo suado. É que nem alguém que está com uma febre. Eu creio que acho que quase todo mundo aqui já teve febre de delirar. Eu não tive febre de delirar, eu ficava todo me entregando, indo para dentro dos queixos e suando fino, delirando mesmo. E às vezes a pessoa até varia, fala coisas com coisas. Aí você vê que quando alguém tinha uma revelação de Deus profunda, ele achava que estava delirando, que era como se fosse um delírio. Ali era uma visão espiritual. Deus mostrando as coisas e falando com João o que ele tinha que escrever. Aleluia. Por isso que ele disse assim: eu mesmo, João, eu sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Ele viu e ouviu, aleluia, para se anunciar, escrever, anunciar as coisas que brevemente virão de acontecer. Alguém pode dizer: nós estamos vivendo o Apocalipse. Não, ainda nós não estamos vivendo o Apocalipse. Ninguém sabe ainda nem o que é viver o Apocalipse. Porque quando vier meu viver o Apocalipse, alguém vai desejar morrer. A Bíblia diz que lá em Apocalipse 9, né, seis vão desejar a morte, e a morte fugirão deles. Aleluia, louvado seja Deus. Aí diz assim: e esqueceram bem, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Ele é bem no começo, ele é o início, o meio e o fim. Deus está no início, Ele está no meio, está no fim. Deus está no centro de tudo e de todas as coisas. Versículo 13. E o primeiro e o derradeiro, bem-aventurados, versículo 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Irmão, você vê um monte de gente aí, você vê dentro de lugares pequenos como esse, né? Não generalizando todo, não estou citando nomes de ninguém, né? Cidades pequenas como essas, a qual nós vivemos, né? Nazaré, Ribeirão, cidades pequenas do pior em geral, né? Você vê que se você for para pregar a palavra de Deus, as pessoas falam mais de bruxaria, de feitiçaria, aleluia, do que de Deus. Eu quero saber mais das coisas do mal, das coisas ruins, e fazer coisa ruim do que as coisas boas. As pessoas falam mais de violência e matar do que
dá vida só quem dá é Jesus. E permanecer vivo, a presença de Jesus ninguém quer, isso é pouco. Você deve ter nascido porque eram jovens, adolescentes, principalmente jovens, mulheres, né? Há uma conversando, eu fiquei pasmo com aquilo, né? A combadilha baixou dela lá, não sei o que, ela ficou não sei quanto, não sei o que, ela arrasa. É isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer. Vai colocar um espírito de sedução, um espírito de prostituição. É por isso que o povo quer essas coisas. Atrai o mal. E a Bíblia diz que ficará de fora. No versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse. Ficaram de fora os cães. Quem são os cães? Que Deus chama na palavra. São aqueles que conheceram a palavra, comeram da palavra, se alimentaram da palavra e depois saíram da presença de Deus, saíram da palavra, se deixaram da palavra e voltaram a comer as próprias tolices, as próprias colotas mundanas que ele antes criticava. É como eu prego hoje a palavra, eu sou um pastor, pela misericórdia de Deus, aí de repente Deus o livre e guarde, né? Nós estamos sujeitos, nós somos seres humanos, a Bíblia diz que está em pé para que não caia, né? Permanecer em pé, aí de repente eu caio, eu me desvio, aí eu volto fazer tudo que eu vou dizer que era errado. Isso é as coisas que a palavra de Deus ensina, né? Muitos não gostam, mas é a realidade. A Bíblia diz que quem se afasta da presença de Deus é comparado a uma porca lavada. Lá no Evangelho de Marcos, é comparado a uma porca lavada. Que o dono lava a porca, depois a porca volta de novo, tornar para a lama novamente. Assim são essas pessoas. E você vê, irmãos, que vão ficar de fora. E os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, né? Aqueles que matam, né? E aqueles que tiram a sua própria vida. É homicida de si mesmo, né? Ficaram de fora. Porque quem tira a vida, irmão, quem tira a sua própria vida e tira a vida de alguém também, não tem salvação, se não se arrepender, né? Ou seja, quem tira a sua própria vida já vai direto para o Sheol, que é o inferno. Agora, quem tira a vida do próximo, se não se arrepender a Jesus Cristo, vai também para o mesmo lugar. Então, os idólatras, o que é idolatria? Você vê que muitos crentes antigamente brigavam muito, né, com as pessoas que não eram evangélicas, dizer que idolatria era só quem idolatrava uma imagem. Às vezes não idolatra, pode idolatrar um nome, pode idolatrar um cantor, idolatra a dinheiro, idolatra a casa, idolatra carne, idolatra isso, idolatra aquilo. Tudo é idolatria, irmãos. Não pode idolatrar nada, né? Nós temos que servir a Jesus, temos que a geração, aleluia, que dá a estrela da manhã. Ele é o começo, ele é o início e ele é o fim. Ele é na nossa vida, amém? Vamos estar agradecendo a Jesus Cristo para nós ir para os nossos lares, nossas casas, né? Agradecer ao Senhor, todos vocês que saíram de suas casas, né, para ouvir a palavra de Deus. Sabe uma coisa? Que o verdadeiro valente não é aquele que sai, né, discute com um e outro, né, sai ao tapa, as sua oferta com um e outro, né. Eu achava que eu era valente, se alguém olhasse feio para mim, eu dizia assim: quem foi? Quem foi? Vai parar? Eu achava que valente era isso. E o verdadeiro valente é aquele que vence o inimigo. E saber que você hoje é um verdadeiro valente? Por que você é um verdadeiro valente? Porque você venceu o inimigo. E você venceu e veio para cá nesta noite. Porque o que o inimigo quer é ver você parar. Chegou um dia que tu diz: não vou hoje não. Amém? Mas Deus deu vitória para você. Vamos louvar só um minuto aqui e nós vamos estar orando e para os nossos lares em paz, em segurança, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe louvar esse louvor aí? Louva comigo. Glória a Deus. Deixa eu só aprender. Aleluia. Peça ao Senhor para ele te usar. Quem gosta desse louvor? Glória a Deus. Minhas mãos não são as minhas, são tuas, Senhor.
eu já te entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Peça para Jesus mudar a tua história. Peça para Jesus te usar nesta noite. Peça para Jesus curar você. Peça para Jesus visitar a tua casa, a tua família, a tua vida, aleluia. Peça para Jesus segurar as tuas mãos, aleluia. Usa-me, Senhor. Se disser da minha vida, eis-me aqui. Os teus pés não são mais teus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer, eu os entrego como um veículo. Os meus pés que vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os seus pés e leva para de volta ao oprimido coração. E usa-me, Senhor. Se os meus pés disserem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se disser da minha vida, eis-me aqui. Diga nessa noite, minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Oh Deus tremendo, aleluia! E usa-me, Senhor. Se a minha voz disser, usa-me. Usa-me, Senhor. Se disser da minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, né? Se põe sobre os seus pés, aleluia, os seus pés, vamos estar orando, agradecendo a Deus, a todos vocês que vieram, né? E aos ouvintes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que continue, né, ouvindo a palavra de Deus. Senhor Deus, e eu pergunto, irmão, nessa noite, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Se sim, venha até a frente. Se não, irmãos, que o nosso Senhor Jesus permita outra oportunidade. Porque nós devemos dizer assim, se a palavra de Deus não convencer, irmãos, o homem não convence ninguém. Põe a mão no teu coração. Peça ao Senhor aquilo que você mais deseja que o Senhor faça na tua vida. Olhe nesta noite, onde você estiver,
você que está ouvindo a transmissão, ore ao Senhor e peça, mesmo dentro do lar. Peça ao Senhor Jesus em secreto, e Ele vai te responder a tua oração. Senhor Deus, Jesus poderoso, Jesus fiel, eu levanto as minhas mãos, Jesus amado, sobre esta igreja, Pai, sobre o teu filho, Deus, e sobre todos que oram juntamente conosco, Jesus amado. Eu não sei o que o teu filho, a tua filha pede, Jesus amado, o que ele almeja do seu coração, mas a tua palavra diz, meu Deus amado, no Evangelho de Mateus 21 e 22, que tudo quanto pedis em oração, vindo receberei, Jesus amado. Ó Deus de glória, Deus de poder, envia o teu anjo, Jesus amado. Envia o teu anjo para trazer respostas, Jesus amado. Envia o teu anjo para trazer respostas nesta noite, Deus. Envia o teu anjo para trazer milagre nesta noite, Jesus amado. Trazer avivamento nesta noite. A trazer cura nesta noite, Jesus amado. Deus, cura dor de cabeça, cura dor na garganta. Jesus amado, dor na coluna, Deus amado. Qualquer enfermidade, lança por terra, Jesus amado. Jesus, toma a tua igreja para entrar, a saída desta igreja, em volta desta igreja, cada vida qual entra e sai desta igreja, toma em tuas mãos, segura, sustenta, abençoa, guarda, livra de todo mal, Jesus Cristo fiel. Senhor Deus, visita, Deus amado, o coração de cada um nesta noite, Jesus amado. Trabalhe no coração e na mente de cada um, Jesus amado. Jesus amado, se alguém triste, Deus amado, arranca a tristeza, Jesus. Arranca a tristeza e coloca a alegria. Porque aonde a tua presença chega, Jesus amado, aonde a tua presença chega, aleluia, a tristeza sai, a tristeza vai retirada e entra a alegria do teu Espírito Santo, Deus. Jesus, toma, Deus, com as tuas mãos, levanta aqueles que estão caídos, espiritualmente, Deus, todo laço, todo espírito de amor, toda obra maligna, lança por terra em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Deus, se há alguma, Deus amado, algo nojento dentro da pessoa, lança por terra em nome de Jesus Cristo. Quebra as algemas, quebra as correntes em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor Deus, dê uma noite de paz, de vitória, de alegria, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Chegue as vossas mãos. Diga a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, diga amém, se cumprimente, se salve, né? E que Deus abençoe a todos e a salva de palmas para Jesus nesta noite. Senhor,